Meu querido aluno, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá? Seguindo o estudo dos princípios, agora a gente vai tratar de um princípio que é show de bola, que é o chamado princípio da culpabilidade. Meu aluno, toma cuidado, porque essa culpabilidade que nós tratamos aqui é a culpabilidade que nós denominamos lato sensu. Lato sensu. Por quê? Porque é a culpabilidade no sentido macro. É a culpabilidade no sentido de responsabilidade penal. Então veja, a ideia central do princípio da culpabilidade é trabalhar com a responsabilidade do indivíduo ao praticar uma conduta. Então veja, a responsabilidade penal depende da demonstração de dolo ou culpa. Então, para que um agente seja responsabilizado penalmente, é preciso da demonstração de dolo ou culpa, que nós vamos categorizar aqui o dolo e a culpa como aquilo que se chama de elemento subjetivo da conduta. Para que se tenha um crime, é preciso que ou o indivíduo queira produzir o resultado, ou que o indivíduo haja com descuido. Mas, basicamente, para que exista a responsabilização, é preciso que se demonstre a existência de uma conduta voluntária. A conduta deve existir. E aí, veja comigo aqui, para a gente já antecipar um pouco daquilo que vem por aí. Quando nós tratamos do conceito de crime, nós temos aqui como elementos o fato típico, nós temos a ilicitude e a culpabilidade stricto sensu. A culpabilidade aqui não é ou não nos dá a ideia de responsabilidade, mas nos dá a ideia do indivíduo ter consciência daquilo que fez e poder responder pelo delito. Então aqui a culpabilidade como elemento do crime, ela é chamada de culpabilidade stricto sensu. Olha só, quando nós trabalhamos aqui com o primeiro elemento do crime, no fato típico, estuda-se a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Esse desenho aqui, com o passar do tempo, vocês vão ficar cansados de vê-lo, porque ele é imprescindível, é extremamente necessário. E aí, olha só, a conduta, ela passa pela análise de uma ação ou omissão e da análise de dolo ou culpa. Então, a gente, para ter um crime, é preciso que se demonstre dolo ou culpa, ou que o indivíduo quis produzir o resultado, ou que esse indivíduo agiu com um descuido, mas basicamente é preciso que se demonstre a conduta desse indivíduo, a conduta desse cidadão. Indo além aqui, a gente consegue evitar um pouco, ou evitar por completo, a responsabilidade penal objetiva, que é trabalhada, que é tratada aí por muitos
doutrinadores. Mas aí o que você precisa identificar? Veja, a participação material num resultado, ela gera necessariamente a responsabilidade penal? A participação material no resultado, ela gera responsabilidade penal? Depende. Depende do quê? Da demonstração de dolo ou culpa, caramba! Imagina o seguinte, que você está conduzindo o seu veículo. Bonitinho, seu carro está revisado, está com o pneu em dia, está acendendo o farol, funciona o limpador de para-brisa, você não bebeu, está em condições adequadas, alimentado, está andando dentro do limite de velocidade. O sinal está lá verdão para você. Você avança o sinal porque era lhe permitido e naquele momento o indivíduo fura o sinaleiro na perpendicular e você acaba colidindo com ele. Ele está de moto e ele morre. Teve participação material sua nesse resultado? Porra, é lógico que teve, porque foi você conduzindo seu veículo que produziu a morte desse indivíduo. Agora, a responsabilidade penal é sua? Te pergunto, você quis produzir o resultado ou assumiu o risco de produzir? Não, porque o sinal estava verde para você. O que você imagina? Que quem está na via transversal ali também vai parar. Então não tem dolo, afasta. Agora, tem culpa? Tem culpa eu? Porra, a gente tem que analisar se houve negligência, imprudência ou imperícia. Como eu já mencionei que estava tudo certo, que o carro estava certo, velho, também não tem a quebra do dever de cuidado. Então, não tem dolo e não tem culpa. Então, nesse caso, mesmo tendo participação material no resultado, tem crime? Não. Então, é justamente isso que o princípio da culpabilidade ele vem nos trazer. A proibição da responsabilidade objetiva. Ou, em contrário senso, a ideia de que, para que o indivíduo responda penalmente, é necessária a demonstração de dolo ou culpa. Top? Show de bola? Então é isso, meu querido aluno, o princípio da culpabilidade ou responsabilidade é aquele que determina que para haver responsabilização penal preciso da demonstração de dolo ou culpa. Valeu? Tamo junto e até a próxima.